Mateus capítulo 5, versículo 17 até o versículo número 20. Aí fica mais fácil para depois a gente fazer a separação das duas aulas quando for feita a edição. Mateus 5, versículo 17 até o versículo 20. Irmãos e irmãs, diz o seguinte a palavra do Senhor: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, esse será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Até aqui, até o versículo 20, que o Senhor nos abençoe com a porção lida da sua santa palavra. Amém. Irmãos, irmãs, como palavra introdutória, dentro dessa nova sessão que nós temos em relação ao Evangelho, em relação ao Sermão do Monte, o que é que a gente pode falar? O que é que a gente pode dizer? Que Cristo, meus irmãos, Cristo, minhas irmãs, ele foi sempre muito sincero, ele foi sempre muito franco no exercício do seu ministério. Se tem uma coisa que a gente não pode acusar Cristo, na verdade a gente não pode acusar nada, né? Mas se tem uma coisa que a gente não pode acusar Cristo, é que ele usou de falsidade em relação àquilo que ele fez, em relação àquilo que ele ensinou, enquanto esteve aqui conosco, enquanto esteve aqui na terra. De maneira específica, em relação ao seu ensino, isso fica muito claro, isso fica muito patente. Ou seja, ao longo do seu ministério, quando expôs a verdade de Deus, Cristo, ele nunca procurava suavizar a sua palavra, suavizar o seu ensinamento, para que assim ele pudesse ser bem quisto por parte das pessoas. Não, jamais. Não, nunca ele fez isso. Nunca ele fez isso. E é interessante porque a gente tem um exemplo muito prático. Quando nós chegamos lá no Evangelho de João, capítulo 6, logo depois que Cristo ele realizou a multiplicação dos pães, e as pessoas estão ali com aquele intuito, dentro daquela motivação de proclamá-lo rei, ele faz um sermão duríssimo, mostrando a necessidade que as pessoas tinham de se apropriar dele, comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. Então, aquela mensagem, de certa forma, escandalizou as pessoas. E tanto é que elas se retiraram da presença de Cristo, ficando apenas os 12 discípulos. E mesmo naquela situação, Cristo se dirige para os discípulos e diz: vocês querem segui-lo também? Aí onde Pedro fala: não, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Então a gente observa justamente isso. Cristo, ele sempre foi franco, Cristo, ele sempre foi sincero, Cristo, ele foi sempre verdadeiro no seu ministério, em especial em relação ao seu ensino, em especial em relação à sua instrução. E é interessante porque é justamente isso que acontece nesse texto que nós temos diante de nós, sobretudo nos versículos 17 e também no versículo 18. A sinceridade que Cristo teve, a transparência que Cristo usou em relação àquilo que ele ensinava, em relação àquilo que ele mostrava. Porque, conforme nós falamos agora há pouco, Cristo ele está iniciando o seu ministério. O Sermão da Montanha é o primeiro grande sermão de Cristo aqui na terra. E aí ele procura deixar claro, logo como porta de entrada, aquilo que ele pensava, como ele se comportaria em relação à lei de Deus, em relação ao Antigo Testamento. Até porque questionamentos, com certeza, se já não estavam sendo feitos, iriam ser feitos. O que será que ele vai ensinar? Já que ele é mestre, já que ele é rabi, o que será que ele vai ensinar? Uma nova doutrina? Um novo ensino? Será que ele vai desfazer as nossas tradições judaicas? Será que ele vai desfazer todo o conteúdo do Antigo Testamento? Então, Cristo ele usa desse elemento de antecipação, ou seja, visualizando, vislumbrando que as pessoas pudessem levantar esse questionamento. Ele chega logo no início do Sermão da Montanha, depois que fala do nosso caráter nas bem-aventuranças, depois que nos mostra a nossa missão como sal da terra, como luz do mundo, ele vai mostrar agora a sua concepção, o seu comportamento em relação a quê? Em relação ao Antigo Testamento.
Então, é justamente a partir disto que a gente vai continuar os nossos estudos aqui no Sermão do Monte. E é interessante porque quando você olha esse trecho do versículo 17 até o versículo 20, você vê que você pode definir ou dividir esse trecho em 2 pontos, em 2 divisões. Primeiro trecho, versículos 17 até o versículo 18, Cristo mostra a sua relação com a lei de Deus. Versículos 19 e versículo número 20, Cristo vai mostrar a nossa relação como cristãos quanto ao quê? Quanto à lei de Deus, quanto ao Antigo Testamento. Então serve para a gente poder visualizar, serve para a gente poder sistematizar mais esse conteúdo que nós temos diante de nós. Versículo 17, versículo 18, Cristo mostra a sua relação com o Antigo Testamento, Cristo e o Antigo Testamento. Versículo 19, versículo 20, o cristão e o Antigo Testamento. Então hoje, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ver essa primeira parte. A gente vai se deter nos versículos 17 e também no versículo 18. Aí você pode perguntar, mas só isso, pastor? Talvez nem dê tempo de a gente chegar e termine tudo isso. Mas vamos seguindo em frente para que assim a gente possa trabalhar esse texto. Então, hoje, o título do nosso estudo é a relação de Cristo com a lei. A relação de Cristo com a lei. E dentro desse ponto, versículo 17, versículo 18, você vê 2 verdades. A primeira delas, que Cristo veio cumprir a lei. A segunda delas, que Cristo ele veio afirmar a durabilidade da lei. Então são 2 pontos, são 2 divisões. Cristo ele veio cumprir a lei, Cristo ele veio afirmar a durabilidade ou a permanência da lei de Deus, da lei do Senhor. Então vamos começar a trabalhar. Em primeiro lugar, vamos nos deter agora ao versículo 17. Vejam aí, Mateus capítulo 5, versículo número 17. Mateus capítulo 5, versículo número 17. O que é que a gente vai ver aqui? Cristo e a lei. Cristo e a lei. Em que sentido? Cristo, ele veio cumprir a lei de Deus, a lei do Senhor. Olha só o que ele fala aqui, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Nesta declaração que a gente tem aqui do Senhor Jesus Cristo, quanto à sua relação com a lei, ou seja, com o Antigo Testamento, a gente percebe 2 comportamentos que Cristo coloca aqui que teria em relação à lei. Um comportamento no seu sentido negativo, um comportamento no seu sentido positivo. Comportamento negativo, Cristo ele não iria revogar a lei. Comportamento positivo, Cristo ele iria cumprir a lei. Então vamos trabalhar esses 2 aspectos a partir de agora. Primeiro deles, Cristo não iria revogar a lei. Essa palavra revogar, meus irmãos, minhas irmãs, que nós encontramos aqui nesse texto, literalmente falando significa destruir, literalmente falando significa anular, literalmente falando significa tornar em nada. Então veja o que Cristo fala quando ele usa essa expressão: eu não vim revogar a lei. Em outras palavras, era como que ele estivesse dizendo: eu não vim destruir a lei, eu não vim anular a lei, eu não vim tornar a lei em nada. Ele já começa a mostrar, repito, o seu comportamento e a sua crença em relação ao Antigo Testamento. Então, Cristo aqui, ele mostra que a sua postura em relação à lei não seria de desrespeito, não seria de desconsideração. É interessante porque quando você vê essas palavras de Cristo, você percebe o contraste que ele começa a fazer. O contraste que ele começa a fazer com os escribas e fariseus. Aí você pode perguntar, contraste com os escribas e fariseus? Quando Cristo disse que ele não veio anular, ele não veio destruir, ele não veio tornar a lei em nada? Sim, sim. Mas os escribas e fariseus não eram pessoas religiosas? Eram. Mas isso não significa dizer que os escribas e fariseus, eles eram fiéis ao Antigo Testamento. Não, eles eram fiéis às tradições humanas, que eles mesmos inventaram e que eles incluíram no Antigo Testamento, sob a desculpa que também fazia parte da lei que Deus havia dado no Antigo Testamento. Então, é essa percepção, esse entendimento que nós devemos ter, sobretudo quando a gente vai considerar o comportamento que os escribas e fariseus eles tinham em relação a Jesus Cristo. E a gente percebe, meus irmãos,
a gente percebe, minhas irmãs, a divergência contínua, logo no início do ministério, que os escribas e fariseus tinham em relação a Jesus. Por quê? Eles estavam apegados às tradições, aos ensinamentos humanos, que eles quiseram transformar naquilo que Deus havia revelado. Não. E Cristo, ele vem agora como nosso rabi, Cristo, ele vem agora como nosso mestre, e ele traz à tona o Antigo Testamento dentro da sua pureza, dentro da sua simplicidade, dentro da sua transparência. Então, através dessas palavras, ele já começa a definir: o meu ministério não vai ser igual ao dos escribas e fariseus, o meu ensino não vai ser igual a dos escribas e fariseus, o meu ensino ele vai ser pautado na lei de Deus, o meu ensino ele vai ser pautado no Antigo Testamento, não são nas tradições. Então isso já choca, isso já impacta os escribas e fariseus. E quando você lê o Evangelho de Mateus, e também quando você lê os demais evangelhos, você chega à conclusão que não demoraria muito tempo para que a perseguição, a indiferença, os maus tratos dos religiosos quanto a Jesus começasse a se desenvolver e se intensificar. Então, em primeiro lugar, Cristo, ele não iria revogar, não iria anular, não iria destruir, não iria tornar em nada a lei de Deus, o Antigo Testamento. Era a atitude negativa dele. Mas qual era a sua postura positiva? Conforme nós falamos, Cristo viria para cumprir o Antigo Testamento. Cristo viria para cumprir o Antigo Testamento. Essa palavra cumprir, meus irmãos, minhas irmãs, nós encontramos aqui no versículo 17, literalmente significa encher, literalmente significa tornar pleno. E aí eu repito, infelizmente às vezes as nossas traduções elas não traduzem com palavras que exprimam o significado real daquilo que Cristo quis dizer. Então, quando ele fala que viria cumprir o Antigo Testamento, ele está dizendo: eu vou encher o Antigo Testamento, eu vou tornar pleno o Antigo Testamento. E é justamente isso que Cristo, foi justamente isso que Cristo realmente fez. Ele tornou pleno, meus irmãos, ele tornou pleno, minhas irmãs, o Antigo Testamento. Em Cristo, o Antigo Testamento chega na sua plenitude. Em Cristo, o Antigo Testamento chega na sua plenitude. Isso acontece por quê? Porque Cristo cumpriu integralmente o Antigo Testamento. Cristo, ele se submeteu totalmente ao Antigo Testamento. Cristo, ele consumou perfeitamente o Antigo Testamento. Veja que coisa maravilhosa. Veja que coisa fantástica. Cristo, ele se sujeita ao Antigo Testamento. Cristo, ele cumpre o Antigo Testamento. Cristo, ele consuma completamente o Antigo Testamento. Aí você pode perguntar: mas por que o Antigo Testamento? Ele não falou aqui em a lei ou os profetas? É porque essa expressão, lei ou os profetas, ou só lei, ou só os profetas, quando você olha, sobretudo através do ensinamento de Cristo, através do ensinamento dos apóstolos, se referia a todo o Antigo Testamento. A todo o Antigo Testamento, quer seja o Pentateuco, como nós temos, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores. A gente procura fazer essas 5 subdivisões. Eu até gosto de usar, que é o método da mão, né? Para você poder entender todos os livros do Antigo Testamento: livro da lei, livros históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores. Então, no contexto de Cristo, quando alguém falava a lei ou os profetas, ou a lei ou os profetas, o que é que ele estava dizendo? Todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, começando de Gênesis até chegar no livro do profeta Malaquias. Todo o Antigo Testamento. Vamos ler alguns textos que apontam essa verdade. Abram aí, por favor, sem desmarcar o texto de Mateus 5. Os irmãos não se preocupem não, já eu vou dar uma parada para os irmãos respirarem também e a gente poder fazer algumas digestões aqui de ideias. Mateus capítulo 7, versículos 12. É interessante que a gente está no Sermão do Monte ainda, né? Mateus capítulo 7, versículo 12. Olha só o que Cristo fala aqui, dentro do conceito ou dos ensinamentos que ele trata sobre a oração. Ele diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. E ele explica a razão: porque esta é a lei e os profetas.
Aqui eu sempre gosto de usar que é uma regra de vida de Cristo. Da mesma forma que você quer que as pessoas lhe tratem, tratem as outras pessoas, ou trate as outras pessoas. Você quer que as pessoas sejam amorosas com você? Ame-as. Você quer que as pessoas lhe respeitem? Respeite-as. Então, essa é a regra de vida. E é interessante porque Cristo aqui coloca, né? Na verdade, isso é uma regra de vida que não é uma regra humanamente inventada, mas porque nisto se resume o quê? A lei e os profetas, todo o Antigo Testamento, toda a primeira parte da revelação de Deus que a gente encontra na Bíblia Sagrada. Então, perceba que quando você encontra essa expressão, lei, ou os profetas, ou lei e os profetas juntos, de que está falando? De que está tratando? De todo o Antigo Testamento. Vamos um pouco mais adiante. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Cristo falou os 2 grandes mandamentos: amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Aí depois olha só como ele fecha esse ensinamento, versículo 40, ó. Destes 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, olha só, dependem toda a lei e os profetas. Eu quero ser um seguidor do Antigo Testamento simples. Ame a Deus de todo o seu coração, todo o entendimento, todas as suas forças, e ama ao próximo como você mesmo. Você já cumpriu todo o Antigo Testamento. Parece simples, né? Mas é um grande desafio. Vamos mais adiante. Lucas 16, versículo 16. Isso aqui é Cristo falando, né? Leia os profetas, leia o profeta, e você percebe que é justamente isso, ou seja, a revelação completa do Antigo Testamento. Olha só, a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Lucas 16. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Quem foi João Batista? Foi o profeta que abriu o ministério de Jesus Cristo. Tanto é que entre o livro de Malaquias e o Novo Testamento há um espaço de 400 anos, que os teólogos chamam de 400 anos de silêncio, que foi o período no qual Deus não se revelou mais, silenciou. E ele só vai abrir a boca agora através de João Batista, que prepara o caminho do Salvador. Então é por isso que Cristo fala essa palavra. A lei e o profeta vigoraram até João Batista. Por quê? Porque João Batista ele abre aquilo que nós chamamos de dispensação da graça, quando ele faz um anúncio acerca do Redentor. Ok? Um pouco mais adiante, Atos 24. Aqui você não vai ver Cristo, vai ver Paulo falando essa expressão. E é dentro dessa palavra de Paulo, você vê que ele segue estritamente o mesmo conceito de Cristo acerca da lei e os profetas, como se referindo ao Antigo Testamento. Atos 24, versículo 14. Paulo está diante do governador Félix, que não é o nosso irmão Félix, mas era também Félix, entendeu? E aí ele vai fazer a sua defesa, mostrando justamente isso, a questão da lei. Atos 24, 14. Olha só, Paulo fazendo a sua defesa perante o governador Félix. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, ou seja, o evangelho, a quem chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais. Veja, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos... Então, o Novo Testamento, ele não anula o Antigo Testamento. Eles se complementam. E é interessante que nessa defesa de Paulo ele é claro, porque ele estava sendo acusado pelos judeus de estar pregoando costumes e conceitos contrários à lei. Paulo disse: não, o caminho que eu prego, o caminho do evangelho, está pautado por tudo aquilo que nós encontramos aonde? Na lei, nos profetas. Veja que não há choque, há harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento, ok? Mais adiante, Atos 28, versículo 23. Paulo ele começa ali o seu ministério na cidade de Roma, uma vez que ele estava preso. É dali onde ele escreve as cartas da prisão, Filipenses, Efésios, Colossenses e a carta de Filemon. E nesse ministério,
Olha só como é que ele resume. Qual é o seu conteúdo? Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, Atos 28, 23, na sua própria residência. Veja, então, desde a manhã até a tarde, Paulo lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus. O que é que ele usava de conteúdo básico? Tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Pregar Cristo através da lei, pregar Cristo através do Antigo Testamento. Meus irmãos, a igreja primitiva, ela anunciou Cristo com base no Antigo Testamento. Pode pegar todos os grandes sermões de Atos dos Apóstolos, principalmente quando os apóstolos falavam aos judeus, eles usavam a lei de Deus, mostrando o seu cumprimento na pessoa de Cristo. Então não há divergência, jamais. E aí, só para fechar, Romanos capítulo 3, inclusive a gente até citou esse texto na pregação semana passada, domingo passado, né? Mostrando essa questão da justificação, né? Mostrando essa questão da justificação, que já tinha sido apregoada desde o Antigo Testamento. Agora, no Novo, ela tinha alcançado o ápice da sua revelação. Olha só o que nós temos aqui, Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, veja, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, repetindo, toda vez que você escutar essa expressão, lei, profetas, ou a lei e os profetas, lembre-se disso. Ele não se refere às tradições judaicas, que os escribas e os fariseus, eles anexaram àquilo que Deus havia revelado no Antigo Testamento. Não. Mas essa expressão, ela se refere, estritamente falando, ao Antigo Testamento, compreendendo o livro de Gênesis até o livro do profeta Malaquias, toda a revelação do Antigo Testamento. Então, nesse sentido, meus irmãos, minhas irmãs, o que foi que Cristo veio fazer? Ele veio dar plenitude ao Antigo Testamento, consumação ao Antigo Testamento. Tanto é que lá no Salmo 40, ele fala: no rolo do livro está escrito a meu respeito. Então, Cristo, ele é o personagem central de todas as escrituras sagradas, de toda a Bíblia Sagrada. Como dizem alguns, né? A pessoa de Cristo perpassa toda a Bíblia Sagrada, começando do Antigo e chegando até o Novo Testamento. E é por causa disso que Cristo disse: eu não vim revogar a lei, e eu vim para cumprir. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar: mas em que sentido Cristo cumpriu a lei? Em todos, possíveis e imagináveis. Em todos, possíveis e imagináveis. Em primeiro lugar, Cristo, ele cumpriu a lei moral. Por quê? Porque ele cumpriu cabalmente, integralmente os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Toda a lei de Deus, Cristo, ele cumpriu. Tanto é, meus irmãos, tanto é, minhas irmãs, que ninguém persuadia Cristo de algum pecado que ele tivesse cometido. E ele faz esse desafio. Inclusive, ele faz esse desafio aos judeus. Olhem só, Evangelho de João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, versículo 46. Ninguém podia chegar perante Cristo e dizer: mestre, o senhor falhou em um dos 10 mandamentos. Quem ousaria falar um negócio desse? Ninguém, entendeu? João 8, 46. Olha só o que ele fala, quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Então ninguém convencia Cristo de pecado, porque ele não tinha pecado. Havia cumprido, meus irmãos, perfeitamente os 10 mandamentos. Não foi durante um determinado momento da sua vida, não. Foi em todo, do seu nascimento até a sua morte. Não só faz externamente, não, mas foi também internamente. Então Cristo foi o perfeito cumpridor do decálogo. Por isso ele disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Então Cristo, ele veio cumprir a lei moral, os 10 mandamentos. Mas não só isso, Cristo, ele veio cumprir também aquilo que nós chamamos de lei cerimonial. O que é a lei cerimonial? São todos aqueles ritos, aqueles rituais que nós encontramos, sobretudo no livro de Levítico.
holocaustos, ofertas, sangue de animal, todo aquele negócio. Então, os tipos, os símbolos que aquelas cerimônias ensinavam, Cristo cumpriu e cumpriu a todos. Aqui faltava tempo da gente ver cada um dos cumprimentos. Eu vou aqui pegar um texto que tenta resumir essa realidade. Abram, por favor, aí, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Só para você ver que a gente às vezes estranha, né? É muita morte animal. Tem gente que... Me lembrei de Jonatas agora. Jonatas disse: eu não gosto de ver os animalzinhos mortos, né, Jonatas? Você fala, né? Em relação aos sacrifícios do Antigo Testamento, você sempre diz que dá pena de ver aqueles animais sendo sacrificados. Está lembrado que você sempre fala? Mas aquilo ali tinha uma função pedagógica, apontava para Cristo, porque depois ele ia cumprir todos aqueles sacrifícios. Então abram aí, Hebreus capítulo 10. Os animais eram necessários. Na verdade, o culto no Antigo Testamento era um culto sombrio, viu? Não é brincadeira não, era animal que morria, e era sangue que se aspergia, o povo chegava todo mundo sujo de sangue em casa. Foi fazer o quê? Eu fui cultuar a Deus. Então tudo aquilo ali eram tipos, símbolos de Cristo que ele veio cumprir. Olha só, Hebreus capítulo 10, versículo 1. Olha só: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, aqui essa lei que ele fala não é a lei moral, é a lei cerimonial, entendeu? Dos sacrifícios. O contexto mostra isso. Não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles o oferecem. Não era isso que acontecia no Antigo Testamento? Todo ano sacrificava, existiam os sacrifícios diários, existiam os sacrifícios que eram realizados no dia de descanso, e se repetia, porque aqueles sacrifícios eles eram ineficazes. Aquilo era uma sombra de outro sacrifício, perfeito, completo. Quem faria isso? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o Senhor. Olha só, versículo 10, versículo 12, olha só: Jesus, porém, veja, o bom é que a gente lê tudo, né? Mas não dá para fazer isso. Jesus, porém, tendo oferecido, quantas vezes? Para sempre. Quantos sacrifícios? Um único sacrifício. Em favor de quê? Pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Anos se realizando sacrifício ali em Jerusalém, mas eles não tinham a eficácia de perdoar os nossos pecados. Por que eles eram realizados? Porque eles tinham o sentido, a finalidade pedagógica, mostrando que haveria o sacrifício, e seria realizado por Cristo. Por isso ele veio cumprir a lei, não só a lei moral, mas também a lei cerimonial. Não somente a lei moral, não somente a lei cerimonial. Cristo, ele vinha cumprir também a lei judicial, que era aquela lei que regulava as ações ou as relações dos judeus. E quando você não cumpria determinada lei, você morria. E foi isso que Cristo fez. Ele assumiu o nosso lugar no madeiro, fazendo-se maldição pelos nossos pecados, para que ele pudesse cumprir a lei que exigia a morte com a vida, que existia o pagamento da vida para a remissão dos pecados. Foi isso que Cristo fez. Por isso ele foi pendurado no madeiro. Ele estava representando a nação, o seu povo pecador, que dentro da lei de Deus exigia morte quando você desobedecia aos mandamentos que regulavam ali as ações ou as relações com os judeus. Olha só o que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículos 10 e 13. Hoje a gente vive uma israelização tão grande dentro da igreja. É pastor usando quipá, é candelabro, é não sei o que. Meus irmãos, isso não precisa de nada não. É gente se batizar no Rio Jordão, pegar a Terra Santa, botar dentro de um vidro. Não precisa mais disso. Não precisa mais disso. Se você puder ir, vá. Sou doido para ir, para poder ver toda a geografia e ver tudo ali daqui dentro daquela realidade em loco. Mas não é porque aquilo ali tem algum poder para nós hoje. Não, jamais. Gálatas capítulo 3, versículos 10 e também o versículo 13. Olha só o que diz aqui no versículo 10, ó. Pois
são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Nesse contexto, eu, você, todos nós estávamos amaldiçoados, éramos malditos, porque a gente não cumpria a lei, a gente falhava continuamente. Mas aí chega um para assumir o nosso lugar, chega um sem pecado, chega um para se fazer maldição, para tirar a nossa maldição. Quem é ele? Veja, versículo 3: Cristo nos resgatou da maldição da lei, veja, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. A maldição que estava reservada para mim e para você, Cristo assumiu. E hoje nós não somos mais malditos, hoje nós somos benditos do Senhor. Louvado seja Deus. Por isso Cristo disse: eu vim cumprir a lei moral, vim cumprir a lei cerimonial, vim cumprir a lei judicial. Na verdade, eu sou o Messias prometido. Prometido por quem? Pelos profetas. É interessante, meus irmãos, porque quando você olha a mensagem profética, a mensagem dos profetas, você vai ver que eles sempre apontam para um Messias que viria. Não era qualquer Messias, era o Messias que seria profeta, o Messias que seria sacerdote, o Messias que seria rei. São os 3 ofícios centrais do Antigo Testamento: profeta, sacerdote, rei. Todos os profetas anunciaram que esse Messias viria, ou como profeta, ou como sacerdote, ou como rei, ou como servo sofredor. E aí você vai encontrar centenas e centenas de referências. Eu não vou poder fazer isso agora, mas eu queria só mostrar alguns textos que comprovam que Cristo, de fato, ele era esse Messias. Ele é o nosso profeta, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso rei. Deixa eu me dominar aqui nessa verdade, porque eu acho que vai valer a pena para a nossa instrução. A gente já vai ver esse texto aqui de Mateus com outros olhos a partir de hoje. Então vamos lá, Hebreus capítulo 1, Cristo como nosso profeta. Hebreus capítulo 1. E eu até lhes peço, se quiserem o material, está tudo aqui escrito. Depois, revejam os vídeos, porque é muito conteúdo e às vezes a gente não consegue absorver de uma vez só. E aí você usa esses meios para poder refrescar a sua memória e aprofundar o seu conhecimento. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Olha só o que diz aqui, meus irmãos: havendo Deus outrora falado, quando? No Antigo Testamento, muitas vezes e de muitas maneiras, através de quem? Aos pais, pelos profetas. No Antigo Testamento Deus não levantava os patriarcas, os profetas. Então eles eram os homens de Deus, a voz de Deus no Antigo Testamento. E agora, versículo 2: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Cristo agora é o nosso profeta. Tanto é que depois dele não teve mais. Ele é o nosso profeta, está vendo? Confirmando. Um pouco mais adiante, Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Cristo como nosso sacerdote, não como nosso sacerdote apenas, mas como nosso sumo sacerdote, que entrou no dia da expiação, no dia da expiação para quê? No Santo dos Santos, para fazer oferta dos nossos pecados, completa e definitiva para todo sempre. Olha só o que é dito em relação a ele, ó. Hebreus capítulo 5, versículo 6. Olha só: como em outro lugar também diz, em relação a Jesus Cristo: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 10: tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos o nosso sumo sacerdote, que não entregou sacrifício não, ele foi o próprio sacrifício, uma vez por todas, quando ele estava encravado na cruz do Calvário. Por isso hoje nós temos acesso a Deus, introdução aos Santos dos Santos, porque ele rasgou o véu e agora a gente pode manter comunhão com Deus completamente, continuamente, para a glória do seu nome. Que sacerdote! Eu vejo essas verdades, meus irmãos, por trás dessa declaração. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Tudo isso está embutido nessa informação. Às vezes a gente lê de maneira geral e não se atém aos detalhes, mas veja a preciosidade, a grandeza, as verdades que nós temos aqui, fantásticas verdades. Hebreus capítulo 6, versículo 20. Hebreus capítulo 6, versículo 20. Olha só: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, eita, olha só, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas aqui entrou por nós, entrou no véu.
no Santo dos Santos. Eu não podia entrar, você não podia entrar, só podia entrar um homem por ano, e não podia ser qualquer homem, tinha que ser sumo sacerdote da linhagem de Levi, era maior. Nem todos tinham esse privilégio, na verdade poucos tinham, mas Cristo entrou por nós. Então ele é o nosso sacerdote. Veja, profeta, sacerdote, ele é o nosso rei. Olha só o que nós temos aí, ó. Lucas capítulo 1. Estão lembrados que quando Davi fez um pacto com Deus, Davi prometeu que o seu descendente reinaria para sempre em Israel. Não era Salomão, não era Roboão, não, era Jesus Cristo, o nosso rei. Olha só, Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33. Então todas aquelas promessas messiânicas do rei chega. Quando? Agora. Com quem? Através de Jesus. Olha só, Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33, quando é predito o nascimento de Jesus. Olha só, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor, e lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Que rei é esse, meus irmãos? Jesus Cristo. Ele é o nosso rei, e o seu reinado não terá fim. Ele reina hoje espiritualmente com a igreja, e ele reinará para sempre na eternidade, quando nós estivermos em sua presença. Interessante que, em relação ao cumprimento de Cristo, eu estou já encerrando, eu vou deixar o outro subponto para a semana que vem. É interessante que, em relação a Cristo, um certo autor ele falou o seguinte: Cristo e o Antigo Testamento. É uma declaração aqui bem extensa. Eu vou pedir a vocês só um pouco de atenção para que vocês possam atentar para essa verdade. Em relação a Cristo e o Antigo Testamento, olha só o que esse autor ele fala, abro aspas: Jesus é o cerne, o centro da revelação escrita de Deus. Em Gênesis, Jesus é o descendente da mulher. Em Êxodo, Jesus é o cordeiro pascal. Em Levítico é o sacrifício expiatório. Em Números é a rocha ferida. Em Deuteronômio é o profeta. Em Josué é o capitão dos exércitos do Senhor. Em Juízes é o libertador. Em Rute é o parente divino. Em Reis e Crônicas é o rei prometido. Em Esté é o advogado. Em Jó é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios é a sabedoria de Deus. Em Cantares de Salomão é o nosso amado. Em Eclesiastes é o verdadeiro. Nos profetas é o Messias prometido. Nos evangelhos é o Salvador do mundo. Em Atos é o Cristo ressurgido. Nas epístolas é o cabeça da igreja. No Apocalipse é o Alfa e o Ômega. É o Cristo que volta para reinar. Cristo por toda a Bíblia. Por isso que não tem pregação se não tiver Cristo. Se não tem Cristo, não tem pregação. Pregação, obrigatoriamente, ela tem que nos levar para Cristo. Obrigatoriamente, ela tem que nos levar para Cristo. Então, diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, Cristo não podia revogar a lei. Muito pelo contrário, ele veio cumprir a lei, dando plena realização, dando plena concretização da mesma. E a lei aqui, a lei do Antigo Testamento. Fica justamente essa verdade, fica justamente essa lição. Não desprezemos o Antigo Testamento. Não desprezemos o Antigo Testamento. Infelizmente a gente tem esse conceito que acaba sendo advogado por muitos, que nós somos crentes do Novo, mas não do Antigo Testamento. Não, não existe isso. A Bíblia ela é um todo. E se Cristo disse que não veio revogar, mas veio cumprir a lei, quem somos nós para negligenciarmos o Antigo Testamento? Quem somos nós? Porque o Antigo Testamento aponta para ele, na verdade, ele é a consumação de todo o Antigo Testamento. Então que nós tenhamos esse compromisso, que nós tenhamos esse comportamento, para que assim nós sejamos cristãos sadios, que crescem verdadeiramente em toda a palavra de Deus, em toda a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Está assim encerrado nosso coro dominical. Nosso agradecimento a todos que estiveram presentes, aqueles que nos acompanharam pela internet, e até mais tarde, se Deus assim nos permitir. Amém.